E sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Viva de Mechas. Boa noite, todo mundo. Aqui, nesse podcast, nós conversamos sobre as estratégias de como você pode viver de mechas, ganhando bem e sendo reconhecida no mundo da beleza. Para quem não me conhece, eu sou Jussi Pinheiro, sou cabeleireira especialista em mechas e estabilização do pH. E o nosso tema de hoje é como o medo de fazer mechas pode bloquear você de ganhar bem e ser reconhecida. Vou começar as perguntas, então. As pessoas confundem falta de conhecimento com medo ou segurança de errar? Sim, as pessoas confundem muito, né? Medo e a insegurança. O medo, eu falo, ele aprisiona a gente. A gente se apega a ele. E eu também já tive muito medo. Eu tive muita dificuldade no começo e eu acredito que todo mundo também teve dificuldade no começo. Quando as minhas clientes chegavam no salão e trazia aquelas fotos, né, que antes, quando não tinha WhatsApp, tanta rede social e tanto acesso às redes sociais, elas simplesmente traziam as fotos de como queria o cabelo dela, daquelas atrizes das novelas, dos filmes. E eu olhava para aquelas fotos e eu ficava sem entender nada. Eu pensava, como eu vou fazer esse cabelo? Eu não tinha nenhum conhecimento de como fazer aquela técnica. E, como eu falo, no início, como eu não sabia fazer aquelas mechas, a gente fazia uns fiozinhos pouquinhos puxados na touca, porque também eu pouco entendia de mecha, pouco entendia de colorimetria, e muitas vezes a gente acha que isso é o suficiente, né? Você simplesmente fazer. E aí, quando ela chegava com aquelas fotos que eu não entendia por onde começar, eu ficava perdida, e era ali onde eu tinha o medo e tinha a insegurança. E é onde eu falo que a importância, né, de a gente estar sempre se especializando. E você tem alguma história em que o medo te bloqueou ou que te limitou a fazer mechas? Se eu fechar os olhos, tem uma história que eu lembro perfeitamente, né? Eu sempre atendia uma cliente, sempre fazia as mechas delas e para mim era normal. A cliente chegava no meu salão, quando a cliente chegava, eu sentava ela na cadeira e eu ou fazia na touca ou colocava no papel alumínio e ali a gente ia naquela conversa, né, descontraída, ia conversando e colocando as mechas. Só que o detalhe é que, como eu disse, como eu não tinha um método, eu ia fazendo quando a cliente chegava. E aí, quando ela chegava, que eu começava a colocar os papéis, tirava, pronto, estava pronto o cabelo. Só que o que é que aconteceu num dia? Quando a minha cliente chegou, eu comecei a colocar os papéis na cabeça dela, o papel alumínio, colocando as mechinhas. Quando eu cheguei na parte do topo, que é essa parte aqui do cabelo, essas partes de baixo estava bem quente. O que aconteceu? Imediatamente eu já tomei aquele susto, já parei o que eu estava fazendo, coloquei ela no lavatório. E para minha, não surpresa, mas para minha tristeza, quando eu abri aquele primeiro papel, a mecha veio junto. Nossa, me bateu um desespero tão grande. E aí eu abri outro papel, a mecha veio junto. Abri outro papel e a mecha vinha junto. E eu, poxa, o que é que aconteceu? Eu já tinha o costume de fazer mechas. Ali, pronto, o desespero tomou conta de mim. Eu
passei todo o meu desespero para a cliente, que também ali era o cabelo dela, era a moldura do rosto dela, e ela também começou a chorar, ficou desesperada com a situação também. E as mechas de cima eu já fui puxando todas. Resultado, as mechas de baixo aqui, muitas quebraram. As que não quebraram, né, conforme eu fui fazendo a aplicação, as que não quebraram, emborracharam. As que não emborracharam, que foram as últimas que eu apliquei aqui, que já era o final, não deu tempo de abrir. Umas ficaram laranja, né, no fundo alaranjado. Outras simplesmente ficaram escuras, completamente escuras. E aí eu não tinha o que fazer, sem experiência do que fazer naquele momento e desesperada, que é o pior, né? Quando a gente está desesperado, está com aquele medo ali e você não sabe o que fazer. Eu peguei e coloquei imediatamente uma cor escura no cabelo dela. Gente, a minha inexperiência era tão grande, o medo que eu fiquei naquele momento me consumiu de uma forma que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, na verdade também eu não tinha experiência para fazer uma estabilização daquele cabelo que estava emborrachado, né, que é a importância da estabilização, eu não sabia como fazer. Então, a importância de você ter todo um saber da teoria, né? Não adianta eu saber a prática. Eu tenho que saber a teoria antes do que eu devo fazer, de que é composto o cabelo, o que aquele cabelo precisa para que eu possa recuperar aquele cabelo naquele momento. E aí eu coloquei a coloração escura e fiz vários tratamentos para recuperar o cabelo que estava emborrachado, porque como a gente sabe, o que quebrou, quebrou. Não tem jeito, né? Infelizmente, é, é isso que acontece. Quando quebra, não há mais o que fazer. Só tratamento e o tempo. E aí eu fiz vários tratamentos no cabelo dessa cliente e o medo tomou conta de mim e eu desisti completamente de fazer mechas. Eu chorei naquela noite horrores, né? Eu chorei muito naquela noite e eu fiquei muito abatida, muito abalada por toda a situação que eu tinha causado à minha cliente, que ela confiava em mim e como eu não sabia fazer um diagnóstico preciso, né, a gente precisa entender que não é só fazer as mechas em si, precisa um conjunto de coisas. E como eu não sabia, não estava preparada, eu achava que o que eu sabia era o suficiente. Então, naquele dia, simplesmente, o mundo das mechas se apagaram para mim. Né? E eu tive medo, como a gente não só é isso, a gente tem medo de muitas coisas, por isso a gente precisa se desenvolver, né? Se reconectar com a nossa essência, pensar novamente, analisar e entender que quando uma cliente chega para a gente, ela está trazendo o cabelo dela, né? Então, ali muitas vezes ela quer, muitas vezes não, na verdade ela quer sair dali melhor do que ela entrou. Imagine você entregar, como eu entreguei para ela, um serviço completamente oposto do que ela tinha me pedido. Então, para mim, isso foi muito frustrante e foi isso que me travou, né? Foi aí onde eu tive medo de fazer mechas. E por que perder esse medo trouxe de fazer mechas, trouxe mais benefícios para você? Olha, quando eu voltei a fazer mechas, após esse episódio, né, traumatizante, tinha mais de um ano que tinha acontecido isso. Quando eu fazia as mechas, eu fazia só os fiozinhos. E naquele tempo, há 7, 8, 9 anos atrás, as mechas eram bem isso, era só alguns fios, poucos, muitas vezes na touca, e raramente a gente fazia no papel alumínio.
Aí eu achava que era só puxar, né? Puxar as mechas. Naquele tempo também não tinha o boom dos matizadores, então a gente fazia muito com tonalizante, né? Que é o correto. A gente tonalizava aquelas mechas com coloração, com tonalizante, enfim. E eu fazia pouco. Só que aí o medo ainda existia e eu precisava é, acabar, não é nem bloquear, né? Eu precisava eliminar esse medo da minha de uma vez por todas. E o que eu fiz, né? Eu fui olhando como alguns profissionais trabalhavam, eu visitava alguns salões, visitava alguns amigos, eu via como eles atendiam as clientes, como eles faziam o início ao fim, né? O momento que eu podia estar lá com eles. Então, eu vi o que eles estavam fazendo no cabelo das clientes deles, e eu ia olhando, observando, só que eu não queria mais quebrar nenhum cabelo. Né? Isso era um fato. Se foi por isso que eu errei, que onde eu me bloqueei, então eu não podia deixar que isso acontecesse. E depois de um ano, como foi passando mais esse medo, eu precisava girar a chave, eu precisava que alguma coisa acontecesse na minha vida, mas eu precisava ir atrás. E foi justamente o que eu fiz. Eu fui atrás de conhecimento, só que uma coisa que é um detalhe, né, bem grande é aqui onde eu moro, é uma cidade que não tem muito conhecimento voltado para isso. A gente sempre busca fora isso. E eu procurei me especializar para poder seguir um método que fosse seguro e eficaz, para que eu pudesse iniciar minhas mechas desde o momento que a minha cliente chegasse até o final. Porque foi aí aonde eu passei a entender que mechas não era só a cliente chegar, sentar, fazer as mechas e ela ir embora. Pronto. O primeiro passo eu já tinha entendido, que isso não podia acontecer. Infelizmente, foi preciso que o erro acontecesse, né? E, para mim, acordar, né? E dar esse passo inicial, é entender que não é só chegar e fazer as mechas. Precisa de um diagnóstico muito mais amplo. E existe vantagem de ser mais confiante no trabalho? E quais são essas vantagens? Quais as vantagens de ser mais confiante, né? Olha, um fato, né? Na verdade, uma certeza. De 10 mulheres, 8 têm algum tipo de mechas. Né? Tem algum. Desde um mega loiro, desde uma simples iluminação, ou só alguns fiozinhos, mas é fato que elas têm iluminação e que, assim, depois da tendência de morenas iluminadas ou ombre hair, é fato que todas as mulheres querem sim clarear os cabelos. E outra coisa as mechas é um serviço maior dentro do salão. Por ele ser um serviço maior, é importante que eu saiba o que eu estou fazendo, né? É importante eu começar, ter um começo, um meio e um fim. Mas para mim começar a entender, né, a viver de mecha, como as mechas, como eu falo, é um carro-chefe dentro do salão, né, um serviço maior. Por esse serviço maior, Repetindo a pergunta, e quais são as vantagens de ser mais confiante? e aí, para me ter confiança, eu precisei, não só eu, como qualquer profissional, precisa desbloquear o medo, né? E ter segurança. Bom, se eu vou fazer
uma hidratação. Eu tenho que saber qual a composição, qual a finalidade, o que aquele produto vai ser útil naquele cabelo. Da mesma forma, é que se eu vou fazer umas mechas, eu preciso saber como eu vou começar essas mechas, como eu vou fazer o alinhamento com a minha cliente. Gente, eu falo muito de alinhamento porque para mim é o primeiro e principal passo dentro de qualquer procedimento que você for fazer na sua cliente, no seu cliente, no seu espaço de beleza, é a questão do alinhamento. Sem o alinhamento, que é aquele expectativa e realidade, sem ele, eu acredito assim que não dá para a gente ir a lugar nenhum. E aí, para me tornar mais confiante, eu fui em busca de cursos de aperfeiçoamento, que eu acho que é o que todo mundo deve fazer. Sem aperfeiçoamento, sem buscar, é, sem buscar conhecimento, né? Isso, sem buscar conhecimento, só você achar que sabe, a gente não pode viver de achismo. Eu acho isso, eu acho que sei isso, então eu vou fazer assim. E não é bem assim, né? Eu fui em busca de conhecimento. Quando eu vi que eu já tinha algum conhecimento, fui testando, fui fazendo aos poucos. Aí o que é que eu fiz? Eu chamei aquela minha cliente, que eu não vou dizer o nome dela, vou dizer que é Maria, né? Maria, isso já tinha passado algum tempo, eu voltei a fazer mechas. Vem aqui no meu espaço novamente, me dá a oportunidade de fazer as tuas mechas. E aí ela foi, né? E o resultado, ela saiu super encantada. Bom, esse era o resultado que deveria ter sido antes, quando ela veio. Mas por algum motivo, aquilo tinha que acontecer, porque se aquilo não tivesse acontecido, talvez até hoje eu estaria trabalhando de maneira errada. E deixa eu só concluir, Jéssica, a importância, né, de você estar sempre atento ao passo a passo. A gente precisa estar sempre atento ao passo a passo, ao método. E eu acho que se eu tivesse isso, eu não tinha cometido aquele erro, né? E foi a partir daí, Joyce, que eu passei, né, a desenvolver o meu método, que é o método Viva de Mestras. E isso seria a próxima pergunta, né? O que você faria para superar o medo de fazer mechas? Bom, foi a partir daí que eu desenvolvi o meu método Viva de Mestras. E, como eu já disse, né, como a Mestras é um serviço maior dentro de um salão, eu preciso executá-lo bem. Porque se eu não executá-lo bem, como eu vou precificar o meu serviço? Como eu vou dar? Eu não falo gerar preço, né? É gerar valor. Porque a partir do momento que eu gero valor à minha cliente, ela não vai ver o preço. E onde você vê que as pessoas mais erram com isso? Eu tiro o meu exemplo. Bom, onde eu acho que as pessoas mais erram como profissionais da beleza, né? Mas isso também você pode tirar por todas as áreas. E é como eu fiz naquele tempo, né? Eu não pensei. Eu não pensei, não. Na verdade, eu não pensava. Eu achava que era só simplesmente fazer as mechas de todo jeito, de qualquer jeito. E a gente entende que não é assim. E como eu fiz no passado, hoje eu percebo que muitos profissionais cabeleireiros simplesmente faz. Tá bom aqui? Sai só um pouquinho do ângulo. Eu percebi que muitos, conversando, né? Eu percebi conversando com alguns profissionais que o erro acontece assim,
Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer esse procedimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como eu acho que é. Eu sei escovar, eu sei hidratar. Então, se eu fizer de tal forma, vai dar certo. Que era assim que eu fazia no passado. E aí, a gente não tem a base inicial. E o que é a base inicial para se fazer mechas, que é o que a gente está falando no caso, né? O que é a base inicial das mechas? É iniciação à colorimetria, mas você deve estar se perguntando, mas poxa, o que é que tem a ver mechas com colorimetria? E tem tudo a ver, é um conjunto de coisas. Você tem que fazer a iniciação à colorimetria. Um passo fundamental também é você saber o que é fundo de clareamento, saber se você vai acentuar, se você vai neutralizar, seguir um passo a passo. Foi por isso, seguindo esse passo a passo, né, que quando eu fui desenvolvendo, fui escrevendo, fui pensando, porque muitas pessoas acham que para ser cabeleireiro, né, ser profissional da beleza, é porque você não pode estudar. E é o contrário. Se você não estudar, se você não se especializar, você, além de estar perdendo o seu tempo, né? Se você está só ali escovando o cabelo, você está perdendo o seu tempo, porque você não vai gerar valor para você, né? E se você não está gerando valor, no final do dia, ou de longo tempo de trabalho, você só vai ganhar dores. Então, muitos profissionais erram nisso, de não se especializa, não procura um curso, um aperfeiçoamento que realmente leve ele no caminho certo, porque aperfeiçoamentos, cursos tem muitos, mas você precisa buscar uma coisa buscar um curso certo, né, que te leve, te levar no caminho certo, né? Porque se você não for no caminho certo, você vai se sentir perdido. O erro vai chegar. Quando o erro chegar, que você manchar um cabelo, como você vai corrigir aquela mancha? Quando você chumbar um cabelo, e agora? Como eu vou tirar aquele excesso de pigmentação do cabelo? Então, isso é aonde vai os pequenos bloqueios, né? E nesses pequenos bloqueios, se você não busca acabar com esses pequenos bloqueios, simplesmente quando você vê, você vai estar completamente bloqueado. Aí, como eu vou tirar essa mancha? Como eu vou tirar esse excesso de pigmentação do cabelo quando eu chumbo o cabelo? E se o cabelo emborrachar, qual o caminho a seguir? Não me disseram que eu pego esse SOS, eu jogo aqui, está tudo resolvido. A cliente vai para casa, quando volta, por favor, meu cabelo está aqui caindo, está quebrando todo. E é isso que acontece. E se não chegar ao erro maior, que é o erro de quebrar o cabelo, né? Que gente, é muito traumatizante. A gente fala hoje, busca, e uma coisa é fato. Hoje, no mercado, a gente tem muitos produtos de beleza, muitos produtos que realmente a gente consegue reverter todos esses problemas que eu acabei de falar para vocês. Mas se eu não tenho conhecimento que aquele produto vai realmente fazer isso, se eu não sei como usar aquele produto, então, de que vai adiantar? Eu preciso, como profissional, saber, entender a finalidade do que eu estou fazendo, para que serve cada produto, para que eu não fique refém de representantes, mas eu não estou falando mal de representantes, né? Eu estou dizendo assim que nós, profissionais, precisamos
saber a nossa profissão. Como quem é um vendedor precisa saber vender, como quem é um enfermeiro precisa saber muito mais do que só aplicar uma vacina, uma injeção, né? Precisa tá lidando com vidas, como nós profissionais da beleza também estamos lidando com o bem-estar, com vidas, a gente também precisa se aperfeiçoar cada dia mais e saber o que acontece quando eu aplico ali um pó descolorante. Eu preciso entender que ali eu estou aplicando um produto que vai retirar todas as vitaminas, os lipídios do cabelo. Se eu não entender isso, se eu não entender os cuidados básicos, eu vou simplesmente errar. Eu vou colocar ali o pó descolorante e seja o que Deus quiser, vou me benzo, chamo todos os santos e deixa lá, deixa. Quando eu olho, o que é que aconteceu? O que aconteceu comigo, né? Aconteceu o erro, que me bloqueou, que me paralisou, que fez com que eu me sentisse um nada, né? Porque quando a gente erra e quando a gente erra com o outro, eu acho que ainda é pior essa questão de você errar com o outro que chegou para você e disse: eu confio em você como profissional. Eu confio e entrego meu cabelo a você de olhos fechados. E quando você erra, simplesmente você quer que o mundo se acabe. A sensação, eu não estou sendo dramática, porque para mim é bem isso. Quando eu cometi esse erro com a minha cliente, que é uma pessoa da qual eu estimo muito, quando eu cometi isso, simplesmente, para mim, aquele dia eu queria que ele não existisse. Então, é aí onde a gente fala preço, a gente fala de valor, a gente fala de entregar valor, né? É, não é entregar valor, não é receber pelo aquele serviço, é entregar, eu até falei, entregar um cabelo perfeito, entregar o seu melhor, né? Você tá entregando autoestima para a sua cliente. Então, se eu vou pensando que eu já sei e faço de qualquer jeito, pensando eu vou cobrar, então é como se eu estivesse fazendo o meu trabalho e tanto faz. Hoje eu tenho uma cliente, estou com a conta aqui para pagar, vou receber tanto pelo aquele cabelo, vou fazer de todo jeito. E aí, muitas vezes, é onde a gente se engana, é onde a gente comete os nossos erros. E esse erro bloqueia. E a partir desse bloqueio, você não vai conseguir entregar mais o melhor para a sua cliente. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas para mim uma coisa é fato. Se eu faço um cabelo maravilhoso, duas pessoas vão saber que eu fiz um cabelo maravilhoso. É ela que eu fiz o cabelo e outra amiga dela. Mas se eu danifiquei um cabelo, gente, pode ter certeza que a cidade inteira vai saber. Então, assim, as redes sociais é, é uma ótima estratégia, é uma janela, né? É um mundo para que a gente possa mostrar o nosso trabalho. Mas também um piscar de olho você pode se destruir. Então, assim, por isso eu falo a importância de estar sempre se aperfeiçoando, por isso eu falo a importância que o conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Você está trabalhando hoje aqui, você amanhã vai trabalhar no Japão, você leva o seu conhecimento lá no Japão, você pode fazer mechas e encantar suas clientes lá no Japão, como você encantava aqui no Brasil. E isso é um fato, mas para que tudo isso aconteça, você tem que estar seguro,
você tem que estar firme, né? Você tem que ter, eu sei fazer e executar o melhor serviço. Não pensar só no financeiro, né? Pensar que você vai gerar o melhor para a sua cliente. Afinal, com autoestima, a gente não brinca, né? Principalmente de mulher. A gente precisa entregar sempre o melhor. Você falou que o início poderia ser o, o caminho a se especializar. E como consegue? Como prosseguir? Por onde começar, né? O início de tudo, né? O início de tudo é aquela coisa, é a teoria, né? Quando, quando eu vou fazer uma. Deixa eu procurar uma coisa para a gente colocar na nossa, que é uma coisa que muita gente tem medo. Quando eu vou aprender a dirigir carro, eu não posso simplesmente pegar o meu carro, entrar, sentar, que essa é a teoria. Entrar, sentar, tirar a chave e dirigir. Não. Eu preciso antes ir para a autoescola, estudar, eu preciso ter as aulas teóricas, depois eu vou ter as aulas práticas, para depois eu passar por uma prova. E aí, nesse momento, é onde eu estou destravando passo a passo o meu medo. Só que em tudo que você vai fazer também é assim. Se você vai fazer uma faculdade, você primeiro faz a teoria, para depois ir para a prática. Então, no mundo dos profissionais da beleza também é assim. O início é a teoria. Eu não posso chegar já aplicando. Eu vi um vídeo e é assim. E o tutorial no YouTube. Um tutorial, né? Eu vi um vídeo e é assim. Deixa eu aplicar aqui. Não é assim. A gente precisa da teoria, estudar, se especializar. Conhecimento gera conhecimento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou para a teoria. Aí ali eu já vi como é. Aí eu chego em algumas amigas. Eu fiz isso no passado com Joyce. Joyce, eu aprendi umas mechinhas, uma técnica de mecha. Deixa eu fazer no teu cabelo? Aí Joyce já olha. Ai, tá, vou deixar. Aí você fala, mas poxa, eu vou fazer o cabelo de Joyce de graça. Olha como a gente já só pensa em ganhar, né? A gente não pensa em construir o nosso alicerce para que os erros não aconteçam, né? A gente não pensa nessa construção. Aí eu vou lá, faço o cabelo de Joyce. Joyce, ficou legal essa mechinha. Eu vi, olha, eu já consegui dar o primeiro passo em fazer mechas, mas eu ainda não posso divulgar que eu estou fazendo mechas. Eu preciso de mais um passo. Aí eu vou, chamo uma prima, eu chamo uma vizinha, e aí você diz para ela, vizinha, então, olha, eu estou aprendendo, eu estou fazendo um curso, e nesse curso eu vi como faz, eu vou ter os cuidados, eu estou aqui com o vídeo, né, que eu estou fazendo esse curso aqui, eu estou aqui com o vídeo, eu vou fazer o passo a passo no seu cabelo. Então, assim, não é ver as pessoas como cobaia, né, e sim como modelos, e ter a consciência que não, você não está fazendo de graça, pelo contrário, você está ganhando em conhecimento. Olha a vantagem que temos de pegar um cabelo e desenvolver as nossas técnicas e nos aperfeiçoando e perdendo o nosso medo. E eu fiz, né, se vocês chamam de graça, eu fiz muitos cabelos de graça que para mim foram os que me fizeram chegar até aqui. Né? Hoje eu desenvolvo as técnicas, né, no papel, mas eu fiz muitos cabelos assim, pedindo. Joyce que sabe o quanto ela foi minha modelo, né?
Mas é isso, é um dos primeiros passos, é a teoria, né? A teoria para poder chegar a um conhecimento. Outro dia eu estava conversando com um profissional e ela me disse assim, Jússi, eu demoro de 2 a 3 horas, para montar umas mechas no cabelo da cliente. E assim, é tão cansativo isso, eu acho que eu demoro. E uma coisa que eu sempre explico, né? Hoje muita gente quer concorrer a isso, né? Eu faço com menos papel, eu faço em menos tempo. Gente, eu como profissional não entro nessa disputa. Eu não entro nessa disputa de quem faz mais rápido, quem faz em menos papel. E eu acho que o principal de tudo é você fazer um cabelo aonde você possa entregar o seu melhor. Se você fez em 2 horas, se você fez em 4 horas, se você fez esse cabelo em 10 horas, não importa. Ainda hoje em dia, eu pego cabelos dos pais, eu faço em 10 horas. E por quê? Porque é um cabelo que precisa de muito cuidado, de repasse, de um oxidante mais baixo. E se eu não tiver esse cuidado, o que é que vai acontecer? Eu vou quebrar esse cabelo, eu posso manchar esse cabelo. Então, assim, depois que eu desenvolvi esse método, né, que para mim é muito seguro, o que é que eu faço? Eu sigo o meu método. Para mim, não importa se é 1 minuto, se eu vou fazer em 1 hora ou se eu vou fazer em 2 dias. Não importa. E é isso que não deve importar para vocês. Não, a gente não está aqui para disputar com ninguém. A gente está aqui para, em todos os momentos, entregar o nosso melhor para a nossa cliente. E a gente precisa entender que nós profissionais, a gente não precisa viver numa disputa, porque é isso que vai gerando ansiedade. Eu preciso ser melhor do que fulano. Não, você só precisa ser melhor do que você a cada dia. E com isso, o que é que vai acontecer? Você vai conseguir desbloquear todos os seus medos. Quando você desbloquear todos os seus medos, que você tiver segurança, você já tiver toda a segurança, aí sim você vai poder entregar o melhor para a sua cliente. E entregando o melhor para a sua cliente, qual a consequência disso? É uma agenda lotada, né? Mechas todos os dias para você fazer, um serviço de alto valor no seu salão. Por isso que, com tudo isso, o que é que eu quero deixar de mensagem para vocês? Que não importa o tempo, não importa como, o importante é que você, se você está com medo, você pare nesse momento e você pense, como eu vou fazer para desbloquear esse medo? Como eu vou fazer sobre, como eu vou fazer para que eu possa chegar a entregar o melhor para a minha cliente? Como eu vou fazer isso? Então, essas perguntas eu deixo para vocês. E, sinceramente, eu espero que essa live sobre o que eu estou falando aqui sobre os medos que me bloquearam, e também se são os mesmos medos que estão bloqueando vocês, que vocês possam, de alguma forma, pensar, procurar por ajuda, né? E seguir adiante, porque o mundo das cores é um mundo encantador. Mas para a gente entregar mechas que encantem, eu preciso antes estar totalmente desbloqueado de medo.
né? Eu não posso ter nenhum medo. E se ainda resta um mínimo de medo que seja, eu vou praticar antes de chegar, na minha cliente e pensar no valor. E esse é o melhor momento de você começar a praticar, a fazer as suas mechas e perder o medo de manchar, de chumbar e estudar, porque conhecimento gera conhecimento e conhecimento nunca é demais. Ninguém vai tirar de você conhecimento.